Um repórter, veja só isso, um repórter da rede britânica, BBC, fazia uma transmissão ao vivo de Kiev, justamente quando um míssil atingiu a cidade. Veja só. So the fear is that this could trigger a very strong Russian response. We saw yesterday that a residential area of the city of Zaporizhia, a major city in the south of the country, very close to the front lines, was hit. More than a dozen. So. Impressionante, inusitada e preocupante essa imagem. Você já viu aqui que a gente está com o nosso editor sênior de internacional, Américo Martins, analista de internacional. O Américo, esse ataque, essa contraofensiva dos russos, nesse momento, ela tem um poderio muito maior, muito mais intenso, muito mais presente e dá muito mais o que falar. O que quer Vladimir Putin com essa contraofensiva? Mostrar o poder dele? Boa tarde, Lu, Derla, Sidney, boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma. É uma retaliação, como a Derla colocou muito bem, uma vingança russa contra o ataque na ponte que liga a Crimeia ao território russo. O Vladimir Putin atingiu vários lugares da Ucrânia e está dando uma mensagem muito clara. Eu tenho poderio militar, eu tenho muita força, eu não preciso necessariamente de uma arma nuclear, como a gente está discutindo já há dias, porque ele levantou essa possibilidade, e eu consigo atacar o território ucraniano em todos os lugares. Quando você vê esse mapa, você vê que eles atingiram tudo. Leste, oeste, norte, sul, a capital, Kiev, que estava sendo poupada nos últimos tempos. Então, ele está dizendo que ele tem e ele vai defender a Rússia de todas as formas possíveis. Ele considerou esse ataque contra a ponte que liga a Rússia e a Crimeia como um ataque quase pessoal contra ele. Por quê? Ele mandou construir essa ponte. Essa ponte é vista como um símbolo real, um símbolo concreto da conexão entre a Rússia e a Crimeia. Ele abriu essa ponte dirigindo um comboio de caminhões e ele sempre teve um objetivo ali de mostrar que a Crimeia iria ser sempre parte da Rússia e essa ponte era fundamental para isso. Além dela ser muito estratégica, porque eles levam militares, eles levam suprimentos, eles levam armamentos para o campo de batalha com a Ucrânia. Então isso causou muitos problemas para os russos e eles responderam de uma forma muito violenta. E aí, Luciana, se você me permite que a gente volte o mapa rapidinho para a gente até contextualizar esse ataque da Ucrânia, esses mísseis que são lançados contra o território ucraniano normalmente são de aeronaves que são posicionadas aqui no Mar Negro e tem esse grande poder de alcance, são mísseis balísticos que saem mais ou menos aproximadamente dessa região e conseguem atingir, portanto, distâncias realmente muito longas, como o Américo estava dizendo. Então, realmente mostra o poder de artilharia, o poder de lançamento de mísseis da Rússia. O Américo, isso acontece algumas semanas depois de a gente ter uma promessa dos russos ou uma ameaça dos russos, ameaça com armas nucleares. É óbvio que isso daí é assustador para todos nós que acordamos no fim de semana já vendo essa nova escalada de violência nessa guerra. E muita gente começou a falar, a gente está vivendo um momento de terceira guerra mundial. Eu sei que é uma pergunta ingênua a minha, mas talvez seja a pergunta de muitas pessoas. Em que momento a gente está com muito medo e em que momento a gente percebe que realmente a gente tem algo muito grave acontecendo? Já está acontecendo alguma coisa muito grave, como a gente viu aqui, vários bombardeios em cidades importantes, atingindo zonas residenciais, como a dela lembrou, atingindo a infraestrutura da Ucrânia, inclusive eletricidade e aquecimento. O inverno está chegando, eles muito provavelmente vão ficar numa situação muito delicada ali com relação ao aquecimento dentro das casas. Agora, os russos disseram que eles vão usar todas as forças que eles têm no arsenal deles para defender a Rússia. O ataque na ponte foi considerado um ataque direto ao interesse muito específico da Rússia. Não era dentro das áreas que eles estão anexando ilegalmente na Ucrânia. Era um ataque contra um alvo russo na Rússia. Uma questão de inteligência mesmo. Exato. Né? Muito, para os russos foi muito forte, para o Putin especialmente foi muito forte. Agora, quando ele fala em usar todo o seu arsenal potencial militar que eles têm muitas alternativas. A gente acabou focando muito no nuclear porque eles também usaram isso e falaram, nós não hesitaremos, se necessário, em usar uma arma nuclear. Mas antes disso, eles têm muitas outras possibilidades.
encher a Ucrânia de mísseis balísticos e atingir alvos em todos os lugares, como a gente viu hoje, eventualmente usar armas químicas, talvez armas biológicas, e não há nenhum sinal de que eles estejam se preparando para usar eventualmente uma ogiva nuclear. A própria inteligência americana já disse isso, não existe esse sinal. O porta-voz do Putin, o Peskov, Dmitry Peskov, declarou hoje que não existe essa intenção, ninguém está se mobilizando para usar uma arma nuclear, mas o poder de destruição desses mísseis, dessas bombas que eles já estão jogando, que são bombas convencionais, é enorme, como a gente está vendo nas imagens, no mapa, no sofrimento que está causando na Ucrânia. Sidney Rezende entra aqui na nossa conversa. Vai, Sidney. Isso mesmo, Luciano. Eu queria até indagar da dupla e talvez do Américo mais precisamente. Américo, é o seguinte, a indignação diplomática é o que se pode fazer agora, mas se pode fazer algo além, porque lá atrás se fez punições com retaliações comerciais, pressão contra a Rússia e tudo mais. Mas e agora? Existe por parte do Ocidente alguma coisa dentro do colete que possa pressionar contra a parede a Rússia? Eu diria que não existe uma bala de prata, por exemplo, como a gente diz, uma coisa que vai resolver isso de uma forma imediata. Até porque o Ocidente também diz que não quer se engajar diretamente na luta contra a Rússia, não se cogita usar uma arma nuclear, por exemplo. Eles vão continuar na mesma toada. Aumentar a pressão diplomática. Então, hoje, todo o Ocidente, e inclusive a China e a Índia, que são parceiros comerciais importantes da Rússia, se declararam ali contra os ataques. No caso da Índia e da China, eles não condenaram os ataques, mas pediram uma solução diplomática. No caso do Ocidente, houve uma condenação forte. Então, eles vão tentar criar mais sanções, G7, União Europeia, o próprio Estados Unidos, e vão tentar dar mais armamentos ainda para os ucranianos. A Alemanha, por exemplo, já prometeu algumas baterias antiaéreas, antimísseis, e prometeu entregar nas próximas semanas, porque o que aconteceu hoje foi isso. Se eles talvez tivessem uma defesa um pouco melhor, alguns desses ataques não teriam sido tão destrutivos. Então, vai ter mais armamento e mais sanção. Muito obrigada, então, Américo Derla. A gente volta ainda com mais informações sobre essa escalada do conflito entre russos e ucranianos e toda a repercussão, inclusive, no Ocidente. Obrigada a vocês dois por esse início.